Tem uns negocinhos, não é reflexo. Tem uns Não, mas não tá perfeito ainda mesmo, porque tem que polir e não, tal. mas que é isso? Mas aí tem que ter a cura total do verniz. Aí, mas vai dar certo. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. É isso aí então, galera. O que será que a gente tá aprontando dessa vez? Tá o Tio aqui, como sempre, na lixa. É o rapaz que gosta da lixa, hein? Vou mostrar pra vocês que agora nós já começamos o processo de polimento. Não sei se vocês perceberam, o carro tava muito texturizado, a pintura tava muito fosco. O pessoal da pintura chama de casca de laranja, porque parece mesmo uma casquinha de laranja, cheio de porinho. Vou mostrar pra vocês. Enquanto eu vou mostrando aqui, o Tio tá lixando. Qual que é essa lixa aí, Tio? 800. Lixa 800 e depois? Depois 1200. 1200. A gente quer deixar ela toda lisinha, só que a gente vai fazer um processo um pouco diferente do que é o normal do polimento. O carro está muito texturizado. Wizard. O carro já está todo lixado, já empapelei e já passei também o desengraxante. Passei em tudo para que o verniz grude legal. Espero que agora dê tudo certo, olha aí. Cara, tem que dar certo, tá todo fosquinho, a gente passou as lixas tudo certinho. Deu maior trabalho lixar, deu maior trabalho empapelar o carro novamente. Cara, nunca mais quero errar no verniz. Então é isso aí, preparar o verniz agora e aplicar. Vamos ver como vai ficar isso aí. To stop this world from spinning like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. And if you keep me close every minute in this hourglass, you hold. To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning, for this love ain't kryptonite. Galera, agora sim eu apliquei um verniz que eu conheço, esse verniz aqui, ó, Farben. Cara, eu já tinha aplicado ele antes e eu tentei mudar para outra marca, deu ruim. Agora sim deu tudo certo. Aqui na lata fala que a gente tem 24 horas para fazer o polimento, então temos que esperar esse polimento. E cara, ficou muito bom. Bom, preciso melhorar muito, mas hoje eu tô melhor que ontem, cara. Treinei bastante, tipo, cara, é um desafio mesmo aplicar o verniz, mas ficou muito bom o resultado, gostei. Algum defeitinho que tiver vai sair no polimento agora. Se fosse polido do jeito que tava, cara, não ia dar não. Ia chegar na tinta e não ia ficar brilhando. Agora sim, ficou muito bom.
Olha aí, agora dá pra ver até o reflexo. O Luquinha disse que dá pra pentear o cabelo. O Luquinha tá exagerando, sabe? Ele puxa um saco nosso aqui que falar, rapaz. Eita, mas ficou bom mesmo, cara. Ficou muito bom. Agora fica tudo mais fácil pra chegar no espelho aí, ó, polir. Escorrer, não vou mentir, escorreu em alguns lugares sim, uma escorridinha de leve, mas tipo sai, cara. Antes escorrer do que dar aquela textura na pintura, cara. Aquela textura tava feio demais. Deu trabalho pra lixar? Deu, mas valeu a pena, olha aí. Eu ia aplicar uma demão, cara, mas acabou que eu joguei 2 demão de verniz pra não ter erro, né? Aí, ó. O Luquinha agora tá de boné porque tá marcando corte de cabelo, não consegue. Vocês veem o cara de boné aí, ó. É porque não cortou o cabelo. Já faz mais de um mês sem cortar cabelo, Luquinha. Tá nessa faixa aí, não tanto que assim. Eu também tô precisando cortar o cabelo. Olha os retrovisores aí, ó. Retrovisores, aerofólio. Pediu 6 horas para manuseio, então só amanhã pra gente montar esses kits. E depois umas 24 horinhas aí para fazer o polimento. Mas é isso aí. Eu achei que eu tinha errado alguma coisa sobre a pistola, a aplicação do outro verniz, mas não, era só a diluição mesmo do outro verniz que eu errei. Tô acostumado com esse aí, achei que era tudo a mesma coisa, mas cada marca pede uma coisa. Deu tudo certo, cara. Show de bola. A cor até mudou, tá muito mais vivo o carro. Esperar, vai vir um pessoal aí fazer esse polimento. Eles estão por vir e a gente faz esse polimento profissional aí pra vocês. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. É isso aí, galera, estamos aqui com 3 técnicos da Norton que vai fazer o polimento do Projeto Desbravador. Tá aqui também o Juliano, que é o colorista que fez a tinta do Projeto Desbravador. E estamos aqui com o Arthur e também com o Fabrício aqui. Eles são técnicos, a gente vai fazer o polimento então do Desbravador. Vamos ver como vai ficar aqui essa parceria com a Norton. São 2 linhas de produto. Aqui eu tenho uma linha convencional, né, a tradicional do mercado, que eu uso uma boina branca, eu uso uma boina amarela de lã, finalizo na boina de espuma. E aqui eu tenho os processos de proteção, né? Tem 2 ceras, Carnaúba é uma cera sintética, e tem um processo que é para veículos recém-pintados. Que aí essa linha a gente utiliza muito dentro da oficina de reparação, né? E aqui já é uma linha mais voltada para o detalhamento, que eu tenho o Ultra Step 1 e o Ultra Step 2, que faz esses acabamentos, um líquido de acabamento final. Isso aqui é só para acabamento, dessa parte para cá. Aqui ele também faz a função de corte, né? Mas Diferente aí a gente desse. diferente desse. Só que aí a gente tem o costume de trabalhar com boina de espuma. Antigamente a gente usava só, que eu falo pessoal, porque eu não cheguei a pegar. Ele usava uma massa só e uma boina e ia polindo. Agora não, eu tô vendo tem vários produtos, é uma sequência, certo? O conceito do polimento, quando a gente fala, né, igual essas 3 etapas aqui, é um corte, um refino e um lustro. Então automaticamente esse processo eu vou trabalhando as holografias, né? Hoje a gente tem aquele conceito de um polimento que você coloca o carro no sol, você vê tudo espelhado, reflete a luz, sem nenhum detalhe. Fica bonito. Exatamente. Principalmente se destaca nas cores mais escuras, né? Vermelho, preto. E aí a gente faz esse processo que aí você não tem aquele conceito de holograma. Não tem A gente vê aquela ondulaçãozinha. Aí essa, como é que chama? Boina, né? Boinas. É uma diferente da outra? É tudo igual? As densidades da espuma são diferentes. É só a densidade. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É uma diferença. Cada etapa. Isso. Aí você troca a boina e troca o produto também. Cada boina é um produto. Aí eu tenho essa situação que cada boina é um produto, etapa 1, 2 e 3, e eu tenho um produto que faz as 3 funções. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que são 2 nichos que atendem mercados diferentes. Um para repintura e um para o detalhamento automotivo, né? Estética automotiva. É um então, detail, processo rápido. Exatamente. Esse borrifador é o que? Esse é um spray de líquido de limpeza e acabamento. Então, um exemplo, esse sprayzinho aqui. Finalizamos aqui o desbravador. Você vai dar uma volta nele.
um cliente, um parceiro, cara, tem como você trazer o carro aqui, tá com o pessoal de fora, tá querendo ver o carro. Você não vai ter um tempo, às vezes, de lavar na correria. Eu posso aplicar ele no carro todo, vir com um paninho de microfibra, tiro o excesso e lustro para o outro lado. Uma limpeza rápida, sem água, tudo, um processo. Serve pro interior também. Serve para o interior também. Bacana, esse eu não sabia, cara, A gente bacana. tem. Então você pode utilizar ele. Por que limpeza e acabamento? Eu posso utilizar ele entre a limpeza dos produtos na peça, entre os processos, ou também essa questão da limpeza final, né? Para sair, ou chegou num evento, eu dei aquela poeirinha, não, vou dar uma grifada nele, vai realçar o brilho, vai destacar. Let's go crazy, my baby, dancing with the lights. Eu não achei que você era só representante da loja, você faz tudo também, cara? Tudo. Faz tinta, faz polimento, faz pintura também, né? Faço tudo. Aí. Pintura. Não, é igual nós aqui, nós também. Só o fim. Nós desenrola tudo. A gente aprende com a vida também. Nossa, isso que é bom, né, cara? A gente mesmo desenrolar as coisas. É o melhor. Mão de obra hoje, você economizar o máximo. Together we could chase the sun tonight. Aqui é uma lixa 1500, né? Toquinho rígido para a gente corrigir as impurezas, as imperfeições, né? Para ficar bem lisinho ali. A superfície mais lisa. Vai ser na 1200, falou? 1500. 1500. 1500. Microfina. Uma mais fina. Exatamente. Normalmente a gente sempre vai recomendar a 1500. A 1200 é muito agressiva, né? Normalmente a gente faz, quem já está nessa área de repintura sabe que a 1200 é muito para abertura. Por exemplo, vou pintar essa porta, vou fazer uma abertura na lateral e eu utilizo a 1200. Certo. Então, se pensando no verniz novo, recém-curado, automaticamente, quando eu entro com a 1200, eu tiro uma porcentagem muito grande em relação à camada protetora. Não agride muito. Ela não agride muito, exatamente. Ela vai ficar um pouco mais agressiva porque eu estou entrando com toco rígido. Taco rígido, isso. Exatamente. Então eu entro com o taquinho e automaticamente... Aqui eu não estou com borrifador, a gente recomenda o borrifador. Você pode borrifar na peça e fazer o lixamento. Então a gente vai usar o balde aqui mesmo. Cada etapa que a gente passar, eu vou pedir para trocar essa água. Certo. Tá? Então a gente vai passar 1500 nele todo, beleza. Aí depois, na hora que a gente for passar 2000, a gente troca a água, só por eu não estar com o borrifador aqui hoje. Show de bola. Let me take you for a ride. Tonight. Let me take you for a ride. Alright. É isso aí, galera. A gente passou aqui a 1500 no carro inteiro, depois uma 2000 e agora a gente está com uma outra ali, ó. Lixinha 3000, pessoal. Lixa 3000, ela é diferente, ela parece uma esponjinha, né? Com um tecidinho. Aí, Diferente do que a gente está acostumado, ó. Essa aqui é 2000, ó. Agora que aí já é uma esponjinha que põe na mão e fica tudo mais prático, né? Aí, ó. Nem parece que tá lixando, né? Parece que tá só passando, né? E aí, o importantíssimo, né, a gente seguir esse nível de lixamento, esse passo a passo, que é justamente eu ter um acabamento final ainda melhor. Eu poupo um tempo na hora que eu faço o processo, né, poupo material, então sempre que eu conseguir seguir essa regra de subir os grãos, é viável. A 3000 é uma finalização que a gente vai fazer aqui, que aí no final a gente vai ter um resultado
Incrível. Fica mais fácil para chamar no brilho depois, né? Nem precisava usar 3000, a gente está usando para chamar no brilho mesmo. Exatamente. Que aí o que acontece? A partir do momento que eu entrei com a 1500, eu fiz esse processo de nivelação, né? Eu fiz o nivelamento do verniz, tirei escorrido, cisco que tem caído, e aí a gente vem trabalhando as marcas da lixa. Nem mesmo foi a questão do verniz. Certo. O verniz eu nivelei, né, com a 1500, vim trabalhando as marcas da lixa 2000, 2500 e 3000, que aí na hora que eu faço o processo de polimento, inicio com a máquina, com o material, isso se torna mais fácil. Me dá um acabamento final melhor, né, que vai ficar sem igual. Beleza, aí lixou tudo, passa um pano no carro, limpa toda essa marca branca aqui não é sabão, isso aqui já é o verniz, o material que está sendo lixado. Aí limpou o carro, a gente já começa a usar aqui os produtos. Eu mostro para vocês o passo a passo dos produtos da Norton e o passo a passo bem completo mesmo aí para vocês usarem o kitzinho da Norton. E estava me falando que isso aqui é o kit, é o básico. Esse a gente chama que é o intermediário nosso, é uma linha de produto. A gente tem 3 níveis de produtos de polimento. Esse está no meio ali, né? É uma linha nova que a gente tem, mas é aquela linha tradicional. Certo. Cada produto com a sua etapa, um produto de corte, refino e lustro. Aqui eu tenho uma cera sintética. Proteção, né? Uma proteção. Tem uma cera de carnaúba também. E aqui eu tenho para veículos recém-pintados um super gloss. Isso aqui, o legal que eu estava vendo, a pessoa não precisa ser profissional, porque na própria embalagem já mostra aqui, ó. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e o último proteção. E o legal que você me falou que tem aqui a marca da cor, ó, branco, amarelo, as preto, tarjetas, né? Que quer dizer a cor da boina, para você não ficar perdido na hora de usar a boina ali na rua. Essas boinas, elas são umas boinas tradicionais nossas do sistema Liquid Ice, então aqui as cores fogem. Aqui são boinas tradicionais, né? Isso, que é uma todo boina, mundo usa. Exatamente, uma boina de lã branca, uma boina de lã amarela e a boina de espuma de lustro. Isso. Então esse produto é interessante dele também, que ele funciona tanto nas boinas de lã quanto na boina de espuma. Bacana, legal. E isso aqui é Esse é um algodão. Que aí a gente pode fazer a quarto passo aqui, né? Uma proteção, que aí a já pode usar o número 4. Como gloss. Legal. Então, 4, número 4. Exatamente. E, cara, é uma sequência muito fácil. Isso eu achei bem interessante, prático e facilita. Muita gente aí não tem a máquina para polir. Hoje no mercado tem vários tipos de máquina. Hoje a gente trouxe 2 máquinas, ó. A gente tem a rota orbital e a gente tem a rotativa, né? Rotativa. Exatamente. Explica a diferença delas pra mim, tipo, qual é melhor, Em níveis, assim, vamos lá, né? Essa rotativa é um produto que já está no mercado há bastante tempo, né? Sim, eu até conheço ela, a outra não. Exatamente. Então, assim, essa é uma máquina que, digamos, tradicionais. Oficinas de repintura, né, de reparo de veículos, tende a utilizar muito esse produto. Certo. O mercado de polimento, o mercado de DT, ele já tem o costume mais de utilizar a rota orbital. A rota orbital, que ela faz aquele movimento. Exatamente. Além do centro, ela vai pegar a sua órbita, né? Isso. Então, a gente tem várias máquinas no mercado que tem a órbita de 15, de 21, que vai aumentando, que se torna um pouco mais agressiva. É uma máquina mais para acabamento, é uma máquina mais para corte. Tem rotação, eu tenho controle de rotação? Eu tenho um controle de rotação. Então, liga ela aqui para nós ver. Essa aqui ela é 110? 110. Pode colocar aqui na régua. Bom que a gente mostra a diferença, porque essa aqui só gira. E tem controle de rotação também, essa, né? Tem também. Agora essa aqui, além de girar, ela tem um efeito diferente, ó. Olha lá, tá vendo? Ela parece que vibra, né? Ela fica... E essa é uma máquina legal, que eu tenho tanto ela rotativa, com giro forçado, quanto ela rota orbital. Aqui ela vai ficar mais diferente ainda. Ah, entendi. Bacana. Eu seguro aqui, ó. Ela não gira, ela vai fazendo a sua órbita ali no centro. Então isso para nível de acabamento é perfeito. Legal, cara. Para quem quiser máquina, isso aí tem na loja do mecânico, a gente é patrocinado, então tem várias marcas, várias máquinas para você escolher rota orbital ou rotativa, né? com controle de rotação, vai facilitar aí no seu polimento. E ela lembra uma lixadeira, né, cara? Exatamente. Ela, além de politriz, ela é uma lixadeira. Ela chega a rotação até 3.500. Né? Então, assim, uma rotação muito alta.
não vou falar nem que é raro, é impossível a gente utilizar uma rotação dessa no polimento. Né? A gente trabalha com quinas, né? Com verniz, então assim, a gente sempre trabalha com rotação menor. Então aqui a diferença é justamente isso, aqui ela vai ser só rotativa. Certo. Né? Mas então, em questão de polimento, a outra ganha, né? Sai muito na frente. Sim, assim, cada profissional tem uma particularidade. Aqui a gente entende que aqui, na rotativa, a gente tem um poder de corte bem maior. Né? Bem maior. Mas o poder de acabamento da rota orbital vai ser igual. Justamente por ela pegar o meio e pegar a sua órbita. Né? Bacana. Entendeu? Então, essas são as principais diferenças. Então, podemos assim, para ficar um pouco mais claro, rotativa eu tenho um maior poder de corte, né? Rota orbital eu tenho um maior poder de acabamento. Certo? Bacana. Bem interessante, já tem um velcrozinho aqui. Tem, então tem as boinas, né? Hoje o mercado já Norton está lançando também as boinas de 6 polegadas. Então, aqui ó. Aqui é pro corte, eu consigo travar ela aqui, eu consigo também aumentar a rotação. Isso aí, a tecnologia ajuda demais hoje, né, cara? Sim, antigamente o polimento, hoje esse mercado ele só se evolui, né? Então, como a nossa linha ali também, a gente tem uma linha que é a linha Liquid Eyes. Ambas a gente consegue fazer na rota orbital. Mas essa é uma linha mais voltada para o mundo dos details, né? Então aqui eu estou com o número 1, mas a gente tem um número 2 também, que é um finalizador de acabamento. E aí a gente trabalha muito com a rota orbital. Beleza. Então finalizando aqui, a gente já agarra nas máquinas e nos produtos e vamos ver o acabamento aí fino que a gente vai conseguir chamar o brilho do projeto Desbravador. O Juliano que fez a tinta, ele contou pra nós que fez a tinta para um SP2. Essa semana acabamos personalizar mais uma tinta do SP2 e eu tava falando pro Henrique que essa tinta também foi como essa do SP2, foi através de imagens pelo celular. Tudo por foto, né, cara? E não é fácil. Por foto. A imagem de foto é uma coisa, varia a imagem muito. real é outra. Porque você tá mostrando o celular, você tá com o celular e mostra pra ele. Tá com o celular assim, você vê a variação de cor, não é a mesma coisa. E o cliente, é difícil agradar o cliente, cara. Exatamente. Eu sim, tipo, a gente queria uma cor azul e não tava achando esse tipo de azul. Aí o Juliano foi e fez tudo na mão, olha aí. Aqui, essa é do SP2, totalmente... Olha lá, essa cor que tá nele, o cliente mandou pintar, mas não gostou, aí chamou o Juliano e fez. Essa aí já é a amostra mesmo. Exatamente. Ele mandou um exemplo pra gente ver como que queria, tem? Aqui, ó. Aí, Já ó. finalizado. Isso aí, ó. Ele queria esse exemplo de cor no SP2. Aí o Juliano foi e fez a amostra. E não acha essa cor. Não tem, igual você falou, não tem colorista profissional a esse ponto. Assim, é difícil, é escasso. É manipulação, é dosagem, a gente fazendo dosagem, testes. E até chegar a um ponto ideal para o cliente. Um cliente que faz a finalização pra gente, entendeu? O toque final é do cliente. E o mais legal que eu achei, cara, eu não sei se foi sorte, o que foi, o Juliano é da minha cidade aqui, ele conseguiu fazer essa tinta e, cara, eu fiquei muito feliz, o pessoal gostou demais, agradeço mesmo, cara. Bom, né, agora quem quiser fazer tinta aqui da minha cidade ou quiser entrar em contato com o Juliano, bora lá, a tinta é da Farb, lembrando, né? E ficou bom, né, Juliano? Essa tinta é da Farb, uma tinta assim... Foi procurado o próprio Henrique, especial para ele mesmo, personalização especial para ele. Então ele aprovou também do gosto dele e está aí no resultado. Fez duas amostras, o Juliano fez uma mais escura e fez uma mais clara. A que a gente está vendo aqui, ó, no carro é a mais clara. Então foi assim, cara, tipo, na hora, resolveu na hora, não agarrou nada, foi bem da hora mesmo. Trouble with love is
Ô Barbudo, aí, ó, aproveitando que você está aqui, ó, lembra do Zé, do Gil, os rapazinhos que repartiam os Fusca lá com a gente. Ô, Ju! Visitar. Esse que é o Marluz. Você tá filmando? Ah, eu tô filmando, ô Marluz, filmando. Bom, E aí, beleza? eles vieram ver o carro, o pessoal da Norte tá pulindo aqui, ó. Tá vendo? E aí? Hã? Ótimo, mano. Voador, quer ver o Fusca? Você quer ver o Fusca? O Zé, Diferença de acabamento. na rota orbital e na Rotativo. rotativa. Então a gente pode ver os hologramas, né? A pintura Essa aqui tem bem menos. praticamente zero. E o risquinho, essa última boina que você usou, tira aqueles risquinhos que a gente vê na lanterna na hora de cá. De cá já tem bem mais risquinho. A holografia, né? O holograma. Cara, parece um espelho mesmo. E aqui a gente pode considerar só uma etapa. A gente vai trabalhando e melhorando isso. Na roto a gente tem um acabamento melhor, né? A gente fez um corte com lã e um corte com espuma, Isso. né? Pra zerar. Foi com esse produto aqui, ó. Na rota orbital usamos esse, Ultra Step 1. E na de lã, que é a rotativa, a gente usou a massa estágio 1. Primeiro estágio. Essa é uma massa de número 2. E com a lã de carneiro, né? Isso. Lã de carneiro, rota orbital com a boina de... Como é que chama isso aqui? Espuma. Espuma, isso. Exatamente. Oh no, that is what they all say when they say it comes on. Oh, you think it's empty again? Then fill it up before I go. There's a nothing to feeling it, touch me and being me, see what I see in it, and typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly, 'cause I know what you don't. It is me you adore. Já tirou todo o holograma, todos os ranhadinhos que aparecia, usando a luz aqui do telefone, ó. Agora aqui na rota orbital, perfeito também. Consegue o mesmo resultado usando as duas ferramentas aí. Perfeito. Então aqui já foi todas as etapas? As três? Aqui foi as três principais, né? Uhum. A gente usou aí. Os três produtos, né? Estágio 1, 2 e Exatamente. 3. Esses daqui é 2, 3. Usamos a massa também, que é o estágio 1. 1, 2, 3. Usamos 3 processos. E a quarta etapa aqui seria uma proteção. Aí a gente entraria com a cera, que aí a gente vai aplicar no final, né? Que já tem uma pintura curada já, e a gente já pode utilizar a cera de carnaúba. Show. Jogar uma cerinha ali vai ficar perfeito, hein? Já tá bom assim, cara, e a gente pensa, será que vai melhorar? E melhora. Olha a diferença aí, ó. Parece que jogou, sei lá, cara, é inexplicável. Aqui onde tava a fitinha. E aqui tem verniz também, porém tá polido, tá com brilho. Usando as duas ferramentas. Agora ele vai usar a ferramenta que ele está acostumado no carro inteiro. Qual que você gosta de usar? Uma opinião sua. Olha, para lixamento eu gosto muito de usar a lã, né? Quando a gente faz o lixamento. E depois, logo após, eu já trabalho com as espumas. Certo. Então eu já consigo um acabamento. Quem já é do meio sabe que às vezes os produtos que a gente tem, ele proporciona você, às vezes, otimizar o tempo com qualidade. Então, por exemplo, na rota orbital a gente usou 2 passadas, uma com a lã, uma com espuma. Mesmo sendo espuma agressiva, né, que é uma espuma de corte, e ainda consegui zerar o holograma. Então, quando a gente fala de polimento, a gente tem que estudar verniz, nível de dureza, né? Isso. Então, tem tudo isso tem que ser avaliado. Isso conta. Isso conta muito. Então, eu particularmente gosto de utilizar muito as boinas de espuma.
Certo. Seja ela na rotativa ou na rotavital. Tem que ser, pra você então, mais fácil a espuma. Eu particularmente eu tenho essa... Porque aí você consegue um nível de acabamento melhor, com mais agilidade, com mais rapidez, né? Tendo produtos bons como o nosso, você consegue um resultado muito bom. O resultado fica bom, eu gostei, cara. Nossa, show de bola. Vamos passar pro carro agora. Vamos lá. O Juliano já tá ali na frente, dando aquele talento. Ei, Juliano, tá ficando bom, hein, cara? Tá show. Dando brilho, toca. Tá puxando o brilho. Tá igualando já. É um espelhamento legal aí. Muito bom, cara. O seguidor aqui do canal veio lá da cidade de Campanha. Oi? Veio lá da cidade de Campanha ver o carro. Meu carro aí tá louco, né? Você é meio louco, foi lá pro São Paulo dirigindo, você gosta de aventura ou não? Ah, tá doido, né? Rasga aí. Pô, minha mãe fica um perigo comigo. Nossa, meu filho, você vai pro São Paulo preocupado, vai roubar você lá, não sei o quê. Mas que negócio, cara, né? Se a gente não for, a gente não vai saber o que vai acontecer, né? Verdade, é isso aí. Tem que encarar ali. Gostando do carro? Tá louco, parabéns mesmo. Obrigado. Só sucesso pra você, velho. And how much I miss you. Vou explicar esse produto aqui, pessoal. Esse aqui é o produto que a gente vai querer adquirir ele depois, para quando dar um rolê, ele é tipo uma cera líquida, né? Ele é um spray de limpeza e acabamento, né? A gente pode aplicar ele no veículo ou na flanela de microfibra. Sempre que a chapa estiver quente, o interessante é que você aplique mais na flanela. Flanelinha. Exatamente. Então, ele faz a limpeza, tanto quando a gente faz o processo de polimento, posso utilizar entre as etapas ou para finalizar o carro, que ele tira um pouco de embaçado, caso tenha um excesso maior de produto na peça. Quanto para limpeza também, com exemplo, igual você comentou. Você vai dar uma volta no carro, vai num evento, vai encostar o carro lá. O carro está limpinho, mas você quer dar um tchan ainda mais no carro, você pode pegar, borrifar. Com um lado você limpa da microfibra, com o outro lado você lustra. A gente consegue um acabamento. Eu tô vendo o brilho aí, ó. The thought of you on the other side of the line. Agora é os acabamentos. Agradecendo aí o pessoal da Norton que deu esse polimento aqui pro desbravador. Agradecendo aqui o Juliano, falando de novo, que fez a tinta, que veio aqui no feriado aqui em Três Pontos ajudar a gente, tá desde cedo aí ajudando. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, cara. Nossa, eu fico muito feliz. É isso aí. Então aqui o Arthur também, muito obrigado por ter ajudado, da Norton. Cara, ficou excelente. O trabalho de vocês ficaram excelente, cara. Eu gostei demais. Nossa, muito bom mesmo. Obrigado pela oportunidade, a gente agradece. É isso aí, que vem mais oportunidade pro Juliano e mais oportunidade pro Arthur e pra Norton. Com certeza. É isso aí. Eita, cara, trouxemos aqui o carro no sol novamente, só que agora polido e tá muito bonito, cara. Quero agradecer ao Daniel que conseguiu esse contato com a Norton pra gente. Então o desbravador ganhou um polimento aí graças ao Daniel lá da Norton. Cara, agradeço muito, muito obrigado mesmo. Oi? Ele é lá de Curitiba, a Daiane andou conversando com ele também. E no final desse vídeo vai ter um render do Yuri. Queria muito que vocês vissem esse render. Foi feito um render do desbravador, ele também vai mostrar um render do carro dele. E galera, o Yuri que fez esse render, ele tem um canal onde ele está construindo um carro dele, igual eu fiz aqui com o meu. Então é um carro diferente, é um carro com o design dele, porque ele é modelador, ele é design. Tá ficando bem interessante, queria muito que vocês fossem lá no canal dele
e ver se o projeto dele, se gostar, já se inscreve no canal dele também. Cara, muito da hora. Até coloquei essa foto do render nas minhas redes sociais para quem nos segue. Então é isso aí, galera. O carro tá muito bonito, tá bem polido, tá brilhando, cara. E agora eu com a Daiane e o Tiluca, a gente vai dar uma volta no centro e ver a reação da galera, passear com o carro mesmo. Agora que a gente vai desfrutar desse carro depois de 3 anos trabalhando nele, a gente quer dar uma volta. Agora sim que a gente vai andar no carro. Então não perca o próximo vídeo andando no carro. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!